Bem-vindo ao canal Além de Gênesis. Se você já se perguntou de onde vieram os chineses, japoneses e coreanos, as pessoas de olhos puxados, revelaremos a você a origem dos povos asiáticos, segundo a Bíblia. Qual é a origem e quem é o pai ancestral desses povos, segundo a Bíblia? Japoneses, chineses, mongóis e coreanos. Quem na Bíblia deu origem aos povos asiáticos? Fique comigo até o fim deste vídeo e você verá. Peço que, se você gostar deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos, pois isso ajuda muito o nosso canal. E se quiser ajudar ainda mais, deixe seu comentário, sua opinião sobre a origem dos povos asiáticos. Diga o que você acha da origem bíblica com base em Gênesis capítulo 10. Sem mais delongas, vamos para o primeiro vídeo da nossa série sobre a origem dos povos segundo a Bíblia. Os povos asiáticos, sem dúvida, sempre despertaram interesse nas pessoas, seja por sua arte, cultura ou até mesmo artes marciais. Além disso, suas tradições milenares, gastronomia rica e variada, avanços tecnológicos e filosóficos e influências em áreas como moda, literatura e cinema têm cativado e inspirado inúmeras pessoas ao redor do mundo. A diversidade dentro dos próprios países asiáticos, com suas distintas línguas, religiões e práticas culturais, também contribui para o fascínio contínuo por essa região da Terra. No entanto, a origem desse povo é uma questão que, segundo as Sagradas Escrituras da Bíblia, há declarações sobre a origem dos povos asiáticos, revelando quem é seu progenitor e a fonte do fator asiático. Primeiro, para abordar a ancestralidade dos povos asiáticos, é necessário entender a origem do nome Ásia. Esse nome tem suas raízes na mitologia grega, onde Ásia era a esposa de Japetu. É interessante notar a semelhança entre o nome Japetu e o nome Jafé, filho de Noé. Nas mitologias, fragmentos e traços da verdadeira história bíblica foram preservados ao longo do tempo. Portanto, nos contos e narrativas passados de geração em geração, os nomes das esposas de Noé e de seus 3 filhos podem ter sido preservados. Sob essa perspectiva, é possível afirmar que o nome da esposa de Jafé era provavelmente algo semelhante à Ásia, ou seja, a Ásia deu origem aos povos asiáticos. Linguisticamente, ela pode ser chamada de Hayafet, ou esposa de Jafé. Assim, o fator asiático tem sua origem na esposa de Jafé. Jafé deu origem aos europeus. Agora que sabemos quem é a mãe ancestral dos asiáticos, precisamos descobrir quem é o pai dos asiáticos. O pai ancestral dos asiáticos é um dos filhos ou netos de Jafé, que possuía a etnia asiática herdada da esposa de Jafé. Gomer, filho de Jafé, é quem se casou sem dúvida com uma de suas irmãs para aumentar a população do planeta. E a esposa de Gomer, sem dúvida, herdou o fator asiático de sua avó, esposa de Jafé. Então Gomer teve 3 filhos: Askenaz, pai dos povos da Escandinávia, Europa; Rifate, pai dos celtas da Península Ibérica, entre vários outros povos. Finalmente agora descobrimos quem é o pai dos asiáticos. O terceiro filho de Gomer e neto de Noé foi chamado Togarma, e ele é o pai dos asiáticos, o ancestral de todos os asiáticos com características asiáticas, como olhos puxados. Uma curiosidade que confirma isso é que o nome Togarma, em sua etimologia e significados, tem as seguintes referências. Em assírio antigo, significa dominador. Em hebraico, significa quebrado, e em fenício, significa puxado ou também quebrado. Nota-se que em sua etimologia há uma referência discreta aos olhos puxados. Portanto, Togarma é o pai dos povos asiáticos. No livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, fica ainda mais claro que Togarma é o pai de muitos povos do extremo norte. A casa de Togarma, nos recessos do norte, com todas as suas tropas, muitos povos contigo.
Os povos mencionados por Ezequiel no capítulo 38, versículo 6, são os descendentes de Togarma. Esses povos ou tribos incluem os chineses, os mongóis, os japoneses, os coreanos e os turcos. Todos esses povos asiáticos, de etnia asiática e olhos puxados. A genética prova que asiáticos e europeus são relacionados apesar da distância. A pele clara dos asiáticos já é uma prova dessa afinidade por si só. No entanto, existe um povo asiático que tem em seu DNA, comprovado pela ciência, uma porção genética irmã dos povos europeus. Sim, essas pessoas existem. Essa questão é simples, porque quando olhamos para a genética, descobrimos coisas incríveis sobre a relação de parentesco entre os povos. Mas qual povo asiático está relacionado aos povos europeus? Qual povo asiático tem uma parte do DNA europeu? Esse povo tem uma relação muito próxima com os povos europeus, o que prova que europeus ou indo-europeus têm um parentesco com os asiáticos. O nome desse povo é Xiongnu. Os Xiongnu são uma tribo chinesa que, segundo fontes chinesas, habitava as estepes asiáticas no século 7 a 8 a.C. O DNA mitocondrial dos Xiongnu demonstra que eles tinham cerca de 88% de herança asiática e 12% de herança europeia. Os Xiongnu são uma conexão genética autêntica entre os povos europeus e asiáticos, evidenciando que eles são relacionados apesar da distância. Isso se refere a Jafé, sua esposa, e os netos de Gomer, Togarma, juntamente com seus dois outros irmãos, Rifate e Askenaz. Portanto, a genética asiática foi transmitida da esposa de Jafé para seu neto Togarma, que por fim originou todos os povos da Ásia, que são numerosos e pertencem a muitas nações. Isso cumpre a profecia de bênção dada a Jafé, afirmando que seus descendentes seriam ampliados, multiplicados e gigantescos. Vale mencionar que o país mais populoso do mundo é a China. Outro personagem mencionado nas Sagradas Escrituras é Sin, também conhecido como Sani ou Sinão. Curiosamente, seu nome se assemelha a vários termos em cidades, incluindo o próprio nome China. Em hebraico, é pronunciado como Sin e pode ter significados como argila, pico ou lama. Alguns dizem que também pode ter o significado de lua. Sin, filho de Canaã, foi um dos 11 filhos de Canaã, que por sua vez é filho de Cam, que é filho de Noé. Portanto, Sin foi um dos bisnetos de Noé. Ele é retratado indiretamente na Bíblia através de seus descendentes conhecidos como Sineus ou Sinitas. Outro fato interessante sobre Sin, filho de Canaã e neto de Cam, é que possivelmente na mitologia mesopotâmica, como aconteceu na mitologia grega com Jafé, Sin também teria, com o tempo, entrado na mitologia mesopotâmica com fragmentos da verdadeira história bíblica. Ele foi deificado com o título de Deus das Leis. Em um hino, é dito que ele estabeleceu a lei e a justiça, tendo estabelecido leis e novamente sendo o legislador dos céus e da terra. Uma circunstância marcante decorre disso, pois alguns de seus descendentes viajaram para o sul da Arábia e estabeleceram uma região posteriormente conhecida como Sinai. Assim, a possibilidade de sua reputação como um grande codificador de leis levou a uma tradição que associa o Sinai como o lugar onde a lei se originou. Pode haver alguma conexão entre essa circunstância e a escolha de Deus de designar o Monte Sinai como o lugar onde entregou os 10 mandamentos. Acredita-se que os sineus, isto é, o povo de Sin, os chineses, originaram-se em uma cidade costeira ao norte da Fenícia, chamada Sin. Os sineus não foram uma das tribos cananeias mencionadas em Josué com o comando divino para destruí-los, possivelmente devido ao fato de que o prefixo Sin refere-se ao assentamento proto-chinês no Oriente ou nas terras de Sinear. Acredita-se que a maldição de Canaã não afetou um de seus filhos e que esse filho seria o ancestral do antigo povo proto-chinês. Isso se deve ao fato de que os sinitas ou senienses não habitavam a terra de Canaã
que não lhes pertencia, de acordo com as antigas crenças e tradições judaicas mencionadas no livro dos Jubileus. Em breve trarei mais vídeos relacionados às origens de todos os povos. Fique atualizado no canal para não perder nenhum vídeo sobre as origens de cada um dos povos com base em Gênesis capítulo 10, que descreve a descendência dos filhos de Noé. Deixe um comentário sugerindo quais povos você gostaria que fossem representados nos próximos vídeos. Até logo e que Deus os abençoe. Amém.